Como os pilotos sabem quando um avião começa a ganhar sustentação? Ou seja, a velocidade mínima que ele começa a voar. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, também curtir e compartilhar esse vídeo com quem você puder e depois que terminar, acessar a loja do Aero, que tem o link aqui embaixo para você ver os nossos produtos com temas de aviação. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no Aero explicando o que acontece se um avião passar da sua velocidade máxima de projeto. Nesse vídeo a gente recebeu muitos comentários e um deles foi do Gleison Nobre, inscrito aqui do canal, que sugeriu a gente fazer um vídeo falando o contrário. O que acontece se o avião voar abaixo da velocidade mínima para ganhar sustentação? Respondendo de uma maneira bem rápida, se o avião não atingir a sua velocidade mínima de sustentação, ele não voa. Mas tem uma série de coisas envolvidas nisso e eu vou explicar nesse vídeo. Para começar, é importante a gente entender o que é a sustentação. A sustentação é uma força aerodinâmica resultante da diferença de pressão que acontece na asa. Por conta do formato da asa dos aviões, a pressão estática é maior embaixo do que em cima, e essa diferença de pressão acontece por conta da velocidade de deslocamento dessa asa através do ar. Então, para a sustentação acontecer, a asa precisa se movimentar. No caso de uma aeronave de asa fixa, aviões, é o deslocamento horizontal desse avião que vai fazer as asas ganharem sustentação, as asas gerarem sustentação. No caso de um helicóptero, são asas rotativas, então esse movimento de rotação do rotor principal é o que vai fazer essas asas gerarem sustentação. E para o avião poder sair do chão, a força de sustentação tem que ser maior que o peso. Sendo assim, então, quanto maior a velocidade, mais sustentação a asa vai gerar e mais fácil esse avião vai ser puxado para cima por essa força de sustentação. Nessa breve explicação sobre sustentação, já deu para entender que ela está diretamente ligada ao peso e também à velocidade de deslocamento. Em relação ao peso, é exatamente por isso que quanto mais pesado o avião, mais pista ele vai precisar para poder decolar, porque ele vai demorar mais para chegar na sua velocidade de sustentação, então ele vai ter que se deslocar por mais tempo no chão. É por isso que um Airbus A380 com seu peso máximo jamais vai conseguir decolar de uma pista como de Congonhas, por exemplo. Mas o coeficiente de sustentação depende de outras variáveis, além do peso da aeronave e da velocidade de deslocamento. A atmosfera é muito importante nessa conta. Ou seja, a temperatura do ar, densidade, umidade e altitude do aeródromo vai mudar a velocidade que o avião precisa se deslocar para que as asas comecem a gerar sustentação. O ar quente é mais leve que o ar frio, ele é menos denso, logo a asa vai precisar se deslocar mais rápido para a sustentação ser a mesma que seria com o ar mais frio. Isso acontece da mesma forma com a densidade do ar, também com a umidade e com a altitude do aeródromo. Quanto mais alto é o aeródromo, mais rarefeito é o ar, ou seja, tem menos ar. Logo, para uma asa gerar sustentação em menos ar, ela vai precisar se deslocar em mais velocidade. Cada tipo de asa é projetada para um determinado fim. Então, um avião que voa mais lento, como um monomotor a pistão, por exemplo, tem a asa retangular, que é aquela asa mesmo nesse formato, como é o caso de um Cessna 152, um Cessna 172. Só que esse tipo de asa já não é apropriada para um jato. Então, normalmente, os jatos vão ter as asas enflechadas. Esse tipo de asa enflechada para trás, ela é melhor em altas velocidades, mas ela gera menos sustentação em baixas velocidades. Para compensar isso, é por isso que os aviões têm as superfícies hipersustentadoras, como flaps e slats. Os flaps ficam na parte de trás da asa, ou seja, no bordo de fuga da asa, e os slats no bordo de ataque, na parte da frente da asa. Só que os slats e os flaps geram arrasto. Então, ao mesmo tempo que eles aumentam a sustentação da asa, eles atrapalham a performance e velocidade do avião. Exatamente por isso que essas superfícies hipersustentadoras, elas abrem para decolar e aí durante o voo elas são recolhidas, elas fecham e aí para pousar também abrem para aumentar a sustentação. Na decolagem, o avião precisa sair num determinado tamanho de pista. Não adianta o piloto baixar todo o flap, porque ao mesmo tempo que a asa vai ganhar muita sustentação, o avião também vai ganhar muito arrasto. Isso daí não é bom para decolagem, porque o avião precisa ganhar velocidade de sustentação logo.
muito arrasto, vai fazer isso demorar mais. Então é por isso que os pilotos colocam os flaps num ângulo correto de decolagem, que está estipulado no manual, que eles sabem por treinamento, para chegar na equação perfeita de maior velocidade e também melhor coeficiente de sustentação. Entendendo tudo isso que envolve asa e sustentação, já dá para começar a saber o que acontece se o avião não atinge a sua velocidade mínima para gerar sustentação nas asas. Se o avião está correndo na pista e a pista acaba e ele ainda não chegou na velocidade para sair do chão, não adianta o piloto puxar o manche porque o avião não vai sair do chão. Ele pode até tentar levantar o nariz, mas levantando o nariz você vai gerar mais arrasto, porque a asa, né, muda o ângulo em relação ao vento relativo, e aí vai piorar toda a situação e o avião não vai decolar. Então o piloto sabe exatamente qual que é a velocidade que esse avião precisa ter para que ele saia do chão. Se a gente pegar como exemplo um avião pequeno, Cessna 152, a velocidade que começa a gerar sustentação nesse avião é de 48 nós, ou 88 km por hora, isso sem flap. Se esse avião está voando na velocidade de 90 km por hora, ele ainda tem sustentação. Se essa velocidade baixa de 88, ele começa a perder sustentação e ele vai estolar. O stall nada mais é do que a perda de sustentação pelas asas, e aí ele vai cair. Já com os flaps, a velocidade de stall diminui, porque você tem uma área de asa maior, para isso que servem os flaps. Então a velocidade mínima para sustentação, a velocidade de stall do Cessna de 48 nós, cai para 43 nós, ou 79 km por hora, quando ele está com o flap todo baixado. Quando a gente fala em avião pequeno, essa diferença de velocidade até não parece muita coisa, mas quando a gente passa para aviões grandes, tudo muda, inclusive as condições atmosféricas influenciam diretamente nessa velocidade mínima de sustentação dos aviões. É claro que nos aviões pequenos também essa questão de temperatura, densidade, altitude, peso, tudo influencia. Mas um avião pequeno já naturalmente precisa de pouca pista para decolar. Então se ele está num aeroporto razoavelmente grande, por mais que esteja muito quente ou que ele esteja muito pesado, desde que esteja com peso dentro do que é estabelecido pelo manual do avião, ele vai conseguir sair. Mas claro que aviões pequenos podem operar em pistas bem pequenas, de aeródromos bem pequenos, e aí o piloto também tem que fazer conta dependendo de onde ele está operando. Mas na aviação de aviões maiores, na aviação executiva, com grandes jatos executivos, ou a aviação comercial, que tem aviões muito grandes, essa conta ela é muito precisa, ela é muito importante e ela tem que ser feita sempre. Por isso que quando os pilotos vão iniciar a operação de um avião, eles têm que calcular qual que é a velocidade de operação daquele avião, quais são as velocidades mínimas, qual que é a velocidade que o piloto vai de fato pegar o manche, puxar para o avião rodar e de fato começar a sair do chão. Em aviões antigos, como o que eu fiz um vídeo recentemente, o Boeing 727, aviões que tinham o engenheiro de voo, todos esses cálculos eram feitos através de tabelas de performance e o engenheiro de voo fazia isso na mão. E aí tirava as velocidades de cada operação. O engenheiro de voo precisava pegar informações como altitude, temperatura, densidade, umidade, peso do avião, comprimento de pista, vento, todos os parâmetros que vão influenciar aquela operação, fazer o cálculo e pegar a velocidade de decolagem. Hoje em dia, isso já é feito pelo computador de voo. O piloto precisa inserir todas essas informações no computador de voo, mas o cálculo já é feito automaticamente. Essas velocidades vão aparecer no velocímetro, no airspeed ali, onde marca as velocidades do avião de deslocamento. Então, tá marcado em verde no airspeed quais são as velocidades que o piloto precisa executar determinada tarefa. Já fiz um vídeo aqui no Aero dizendo quais são as velocidades na decolagem do avião, a V1, a Rotate e a V2. A V1 é a velocidade onde o piloto toma a decisão de abortar ou não a decolagem. Se passar dessa velocidade V1 e o piloto não abortar, ele não pode abortar mais, porque senão ele vai varar a pista. Então ele tem que voar. A velocidade de rotação, a VR, é a velocidade que ele vai puxar o manche e aí sim o avião começa a ganhar sustentação. Então é a VR que vai determinar quando o avião começa a subir, é a VR a velocidade mínima
para a decolagem. Além dessas velocidades que variam, né, o manual da aeronave já tem a velocidade mínima de decolagem de um avião, a velocidade de stall, tudo isso já é informado e o piloto já sabe como lidar com isso no treinamento. Para você ter uma ideia, quando o piloto está fazendo o curso para tirar sua primeira licença de piloto privado, ele já treina a velocidade de stall e ele já sabe como lidar com essa velocidade mínima do avião. E são vários métodos de treinamento. Tem a velocidade de stall, onde o avião de fato perde a sustentação, tem a velocidade mínima de controle, que é uma velocidade onde está no pré-stall, quer dizer, o avião ainda não perdeu a sustentação, ele está ali naquele limite e o piloto tem que saber como que o comando corresponde naquela velocidade mínima de sustentação. Mas no caso de empresas aéreas, além dessa velocidade estipulada pelo fabricante, a própria empresa pode colocar uma margem de segurança. E é essa margem de segurança que é levada em consideração na operação dos aviões. Isso quer dizer que, se um Boeing 737-800 tem a sua velocidade de stall de 127 nós, com o flap todo baixado, ou seja, full flap, com 58 toneladas, a empresa pode ter uma margem de segurança a mais. Eles podem aumentar essa velocidade para a operação dos pilotos, para nem chegar nessa velocidade pré-stall, para que as operações nunca cheguem perto de uma possível perda de sustentação. Agora, a pergunta que pode surgir é: e se a aeronave baixar dessa velocidade em pleno voo? Isso é possível? Na verdade, nenhum avião vai, num voo reto nivelado, baixar da sua velocidade mínima de sustentação, entrar no stall, porque o avião está se deslocando para frente. É claro que se parar o motor do avião e o piloto quiser manter a altitude desse avião, ele vai perder velocidade porque não vai ter energia para vencer o arrasto. Logo, para manter a velocidade, o piloto precisa trocar isso por altura. E é aí que entra a razão de planeio. Todo avião plana. Então, se parar o motor, o piloto já sabe, está escrito isso no manual, e também no cálculo de performance daquele voo, a velocidade ideal de planeio. Ou seja, parou o motor, desce, vai trocando altura por velocidade para manter a velocidade ideal de planeio. Essa velocidade ideal de planeio já é calculada para que o avião voe uma distância mais longa e desça o mínimo possível. Isso dá tempo suficiente para o piloto tentar procurar algum lugar para pousar no caso de uma pane. Resumindo, um avião voando em condições normais nunca vai voar perto da sua velocidade mínima de sustentação, e o piloto sabe qual que é essa velocidade, ele vê isso lá no velocímetro e tem até marcado nos arcos, né, que são marcações no velocímetro, indicando essas velocidades, né, mínimas que o avião pode voar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, joga aí embaixo nos comentários e sugira novas pautas também. A gente está sempre lendo o que vocês escrevem, isso é muito importante para manter aí a saúde do canal. Beleza? Não esquece, acabou o vídeo, link aqui embaixo na descrição, clica lá, vai lá ver a loja do Aero e não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com quem você puder. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.